Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de novembro. O Ibovespa apresentou leve baixa de 0,39%, candle de indefinição. O G60 mostra bem essa indefinição, um movimento bem lateral durante todo o pregão. Fato principal que segue dentro de um movimento de subida, principal desafio na faixa dos 47.700 pontos, apresenta a sinalização de iniciar um movimento de baixa se perder a mínima de hoje, 46.695, onde teria suporte na faixa dos 46 mil pontos, e na sequência a região em torno dos 45.600 pontos. No mini índice dia está vindo aqui para baixo, principalmente mais puxado aí por essa última hora de pregão, 0,55%, está caindo 0,8%. Recomendei uma compra no decorrer do pregão de hoje. Olhando para o gráfico de 10 minutos, tinha aberto aqui subindo, foi lá para baixo e aqui, em vez de gerar uma queda, não caiu. Eu recomendei uma compra se superasse essa máxima aqui, os 47.380 pontos. Entrada em 47.385, acionada aqui nesse candle, ameaçou voltar para baixo, não acionou stop estabelecido em 47.105, com objetivo em 47.945, risco de 0,59% na operação, usando aí 59% do capital total, que é basicamente a margem disponível. Foi lá em cima, gerou aqui aproximadamente uns 350 pontos na operação, mas não bateu no objetivo. Eu subi o stop da posição, trazendo aqui para um nível de 47.400 pontos. Chegou a bater nesse ponto, o stop não é automático, é stop manual, mas é um patamar que eu defino e a partir disso eu busco o encerramento da posição. Bateu lá, deu uma pequena subida, trazendo uma possibilidade de saída um pouquinho acima, enfim, 47.450 pontos. Basicamente no 0 a 0 a operação, mais 0,14% e capital total, crescimento de 0,08%. Vem aqui para baixo agora, olhando para o gráfico diário novamente, fica mais para venda se perder a mínima do pregão de hoje, ou mesmo gerando topos ali descendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos para baixo dos 47.250 pontos. Para gerar alguma possibilidade de trabalhar na compra, o ideal que volte para cima dos 47.350 pontos, fechamento no G60 para cima desse patamar, seria bem-vindo para se buscar alguma compra de day trade no mini índice. Na PTR4, o pregão de hoje apresentou queda de 1,81%, segue aqui sem conseguir mostrar força, na realidade só está sendo dominada nesse momento por parte dos vendedores, mas foi um dia também bem travado, olhando aqui pelo gráfico de 60 minutos, respeitando bem o porte, o gap aqui no 7,61, só no fechamento que veio para baixo do 7,61. A perda da mínima de hoje reforça a chance de vir a perder o suporte em R$ 7,51 e caminhar para um movimento até um pouco maior de baixa, trazendo a possibilidade de se trabalhar com venda de day trade, com topos descendentes num gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo dessa região aí de 7,58 ou melhor ainda, abaixo da região abaixo dos R$ 7,52. Vale 5, só para mencionar que se para buscar compra na Petro, o ideal é que ela volte para cima de 7,74. Na Vale 5, o dia foi de queda de 1,02%, perdeu a mínima do pregão anterior. Para quem chegou a abrir alguma venda na expectativa de buscar os 12,32, abre a chance já de se trabalhar com stop acima dos R$ 12,70. Inclusive, se superar os 12,70, sendo mais ousado, abre também a possibilidade de abrir compra contra a tendência, tentando pegar um movimento de subida aqui no gráfico diário dessa ação. Lojas Renner, LRAN3, fechou aqui basicamente no 0 a 0, menos 0,26%, estável, vamos dizer assim, candle de indefinição. Mas o que eu quero destacar nesse ativo é que o ativo vinha numa tendência de baixa e teve um movimento muito forte para cima, rompendo aqui a máxima desse topo anterior, ou seja, desmontou a tendência de baixa. Dentro desse movimento de subida aqui do G60, dependendo do que ela fizer aí no próximo pregão, meu interesse maior seria em compra nesse papel, seja nesta semana, ou seja, no pregão dessa sexta-feira, ou a partir do pregão de segunda-feira, no início da próxima semana. Enfim, o foco um pouco maior, olhando para a ponta compradora em cima de Lojas Renner. BBSE3, movimento bem de indefinição, tendência indefinida, o patamar onde ela se encontra de bastante resistência, candle de indefinição, não consegue andar aqui para cima, mas
O fato é que está num patamar relevante de resistência ali no gráfico diário. E olhando para o gráfico mensal, se a gente olhar para o gráfico mensal, está dentro de um movimento de subida. Até agora não apresentou nenhum sinal mais relevante de queda. Era para ter caído aqui, voltado bastante forte para baixo, não ter voltado forte assim para cima. De maneira geral e resumida, eu estou mais atento na BBSE3 num cenário mais de recuperação, ou seja, dessa ação conseguir gerar um movimento para romper toda essa resistência. E aí eu arriscaria alguma compra nesse papel se conseguir romper a máxima de hoje, 28,40, podendo se trabalhar com stop até mais curto, usando ali o G60 para baixo aqui num patamar em torno de R$ 27,87, ou seja, se deslanchar, ótimo, se não, um trabalho com stop curto na posição, numa possível compra em BBSE3. BVMF3, BVMF3 está em tendência de alta aqui pelo gráfico semanal, está em tendência de alta pelo gráfico diário, mas é importante ressaltar que a ação hoje montou um engolfo de baixo, fechou abaixo do gap de alta, na faixa aqui dos R$ 12,25 a R$ 12,23, fechou abaixo desse patamar, montando, ou seja, um topo descendente, já descaracterizando um pouco essa tendência de alta, em cima de um nível importante de resistência, depois de vários candles subindo lá para esse topo anterior. Se olharmos para o mensal, fica um pouco mais claro esse nível importante de resistência na BVMF3, ou seja, abre-se a chance de se trabalhar mesmo ainda sem ter uma tendência de baixo, numa venda se perder a mínima do pregão de hoje, R$ 12,12, sendo um pouquinho mais ousado. CPFE3 algo parecido, está em tendência aqui de alta no gráfico diário, linha de tendência de alta aqui na CPFE3, só que está trabalhando em cima do patamar relevante de resistência de fundos anteriores lá do gráfico semanal. Então, dentro desse nível, buscando se trabalhar numa venda de topo descendente, a perda da mínima de hoje seria uma alternativa, voltando aí para baixo do 16,01, seria uma das alternativas de se buscar uma venda. Primeiro nível de suporte mais relevante no gap em R$ 15,74. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise e até amanhã.